Olá, boa noite. Estamos aqui chegando para mais um momento de refletir os conteúdos básicos da nossa fé. O que eu creio? Estamos nesta caminhada, já fazem alguns dias, algumas semanas, e ontem então entramos no primeiro sacramento, o batismo. Mas o assunto não está encerrado. Nós continuamos hoje mais um pouco, amanhã mais um pouco também. Hoje nós queremos falar sobre o texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Palavras de Jesus e que ele disse da seguinte forma: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Neste versículo, Jesus nos dá um resumo do Evangelho em uma única frase, composta de apenas 7 palavras. Quem crer e for batizado será salvo. É uma frase ainda mais breve, ele resume o anti-evangelho da descrença. Quem não crer será condenado. Não nos compete aqui nem acrescentar algo às palavras de Jesus, nem tirar algo delas. O que devemos fazer é tratar de entender o significado do batismo, bem como o significado e o conteúdo da fé. Deveremos entender também qual é a relação existente entre fé e o batismo, como é que as duas partes se relacionam entre si. E, eventualmente, como é que uma pressupõe a outra. Movidos por este propósito, vamos fazer uma série de observações, tratando sempre de interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Primeira observação. Em Marcos 16, 16, Jesus deixa claro que seu propósito é salvar os seres humanos. O Evangelho inteiro, tudo o que Jesus falou e fez, tudo o que os seus apóstolos anunciaram, deve ser entendido a partir deste propósito. Também o batismo só pode ser entendido à luz da salvação em Cristo. Lutero diz em seu Catecismo Maior: a força, a obra, o proveito, o fruto e o fim do batismo é salvar. Não que o batismo salvasse. Quem salva é Jesus Cristo. O batismo é a ação de Cristo, através da qual ele nos coloca num espaço livre que ele conquistou do diabo. Aí ele diz: tudo foi feito por mim para que sejas salvo. Está consumado. Da parte de Deus, tua salvação foi realizada, sem a mínima cooperação da tua parte. Fui eu que te conquistei do poder do diabo ao morrer por ti, antes que nascesses e antes que o pudesses compreender. Essa é a parte objetiva da salvação. O que acontece fora de mim, independentemente de tudo que eu sei, aceito e creio. Sem este lado objetivo de minha salvação, aquilo que Deus fez, minha fé seria vã e ela não passaria de um sonho. O segundo ponto. Se é verdade que Cristo salva, que ele veio para salvar a pessoa pecadora, de nada fez para merecer a salvação. Como é que poderemos dizer que a fé salva? Em Marcos 16, 16, conforme já lemos, Cristo diz que
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A fé, portanto, é condição para a salvação, enquanto a falta de fé leva à condenação. O descrente é condenado, seja ou não batizado. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, diz o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16, versículo 31. O que não crê já está julgado, diz Jesus em João capítulo 3, versículo 18. Não é qualquer fé que salva, é a fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que salva. E a fé em Jesus Cristo salva porque Jesus Cristo salva. Se não houvesse a realidade objetiva da salvação, de nada me adiantaria a realidade subjetiva da minha fé. Se o Salvador não estendesse a mão para salvar o discípulo que se afunda nas ondas, de nada adiantaria a Pedro a sua fé, mesmo que fosse uma fé grande e inabalável. Por outro lado, a mão estendida de Cristo não me salva se eu não me agarrar a ela com fé. Assim, minha fé não faz a salvação, ela recebe a salvação. Lutero entendeu o evento do batismo como sendo figura daquilo que Deus faz para me salvar. Ao receber o batismo, eu recebo a salvação. Visto do ângulo humano, o batismo não faz a salvação, ele recebe a salvação. Dar, isto é com Deus, só com Deus. Receber, isso é comigo. Se tivermos entendido isso, vamos dispor de uma bússola que nos indicará o rumo certo, no matagal de tantas opiniões humanas a respeito da salvação, da fé e do próprio batismo. Nos tempos apostólicos, normalmente se batizavam pessoas adultas. Todos os que criam no testemunho dos apóstolos acerca do Salvador eram levados ao batismo. Por vezes, após um certo tempo de ensino e aprendizado sobre as coisas básicas da fé. Mas desde o início, cristãos adultos também faziam batizar seus filhos. Por exemplo, o caso de Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 15. Encorajados, por certo, pelas palavras de Jesus, constantes em Marcos capítulo 10, versículo 14. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. É assim que uma boa parte das igrejas cristãs procede também em nossos dias. É uma prática boa se agirmos norteados pela bússola de que falamos um pouquinho antes. O dar é com Deus, o receber é comigo. O dar de Deus está acima de qualquer dúvida. O receber, por parte da criança, não está. Ela precisa ser despertada pelo testemunho da palavra. De um receber passivo, a criança batizada deverá chegar a um receber ativo, através do anúncio do Evangelho da salvação. A este receber ativo chamamos de fé. O batismo de crianças é realizado por pais crentes que desejam que seu filho ou sua filha venha a crer também. Ele é realizado na esperança de que a criança creia. Como diz Lutero no Catecismo Maior, a prática de pais descrentes batizarem seus filhos por mera tradição não faz sentido. Aí o batismo periga tornar-se um cerimonial vazio. Poderá ser indicado dizermos a pais que não querem envolver-se com o Evangelho: seu filho
não poderá ser batizado nessas condições. Quem vai dizer a ele, na casa de vocês, que ele deve crer, que precisa segurar a mão de Cristo para se salvar? Batizar uma criança é coisa muito séria, séria demais para ser identificada apenas como uma mera festa familiar. Então, este foi a nossa reflexão, um pouco mais adiante, sobre o batismo. Amanhã ainda temos mais um pedaço que queremos compartilhar com vocês. Eu desejo que todos tenham uma boa noite, um bom descanso. E se você vai ouvir isto no próximo dia, que tenha também um dia abençoado. Obrigado pela sua atenção. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente. Tchau.